Olá, bem-vindos à Vichy Soase. Em abril havia quem dissesse que o governo de Luís Montenegro era como o Sporting, não chegava ao Natal. Mas a verdade é que o primeiro-ministro se aguenta na liderança do governo e teve a sua primeira mensagem de Natal em São Bento. Depois de ter passado pelo Bananeiro em Braga, distrito de Marcos Mendes, vai seguir, qual rei mago, até Belém para assistir à posse do novo chefe do Estado-Maior da Armada, ato que põe fim ao mandato do almirante Gouveia e Melo. Vamos ver como anda o Natal. Nós temos esta época que é de amor, de unidade e de família. É uma declaração que claramente contrasta com a realidade. O ano que agora termina foi um ano de viragem e de mudança. Foi fazer propaganda política. Portugal é um referencial de estabilidade e um país de oportunidades. Foi fazer propaganda política. Ninguém, ou quase ninguém hoje em Portugal, consegue ver esse país. O país precisa de tranquilidade, de paz, de unidade e de harmonia. Sim, a aproximação do povo, acho que sim. Somos um dos países mais seguros do mundo. Há sempre quem queira usar o medo. Umas mais depressa, outras menos. Eu acho que sim, que dura até ao fim do mandato. Como, aliás, o anterior teria durado até ao fim do meu mandato se não tivesse tomado a decisão que tomou. E com este sentido de união, desejo-vos a todos vós e às vossas famílias um Santo Natal e um próspero ano de 2025. Com o Primeiro-Ministro a beber moscatel em Braga e o Presidente da República a beijinha no Barreiro, ele se calhar aqui o problema não é picar balões, mas esperar nos balões. Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, e comigo tenho o repórter parlamentar da Rádio Observador, Miguel Vítor Dias, e as jornalistas da secção de política do Observador, Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. Vai começar a Vichy Soase. Isto no balão não estava escrito. Como é óbvio. O Presidente diz que é bom picar balões, mas onde é que isso já vai? Então, a sopa que eu queria aqui lançar primeiro era um caldo verde. Miguel, hoje vou começar por ti. Por acaso tenho comido bastante caldo verde. Tens? Tenho. Já não é sopa da pedra? Não, isso também com mais vezes. É que nós gostamos sempre de manter aqui as piadas temáticas relacionadas com as origens mas do agora Miguel foste Vítor tu, Dias. Mariana. Eu até nem disse nada. Alguém tinha de fazer. Caldo verde, muito bem. Vamos a ele. Estás à procura dos ficheiros. Deixa lá ver onde é que está aqui o guião do caldo, a receita. O teste é com consulta, podes ir ao Google. Não, havia essa curiosidade à volta da primeira mensagem de Natal de Luís Montenegro, que sucedeu, digamos, às mensagens, aos vídeos de Natal de Pedro Nuno Santos e André Ventura. Foram os dois que me saltaram à vista pelo efeito cénico, não tanto pelo conteúdo, mas pelo efeito cénico, sobretudo de André Ventura a pedir paz, unidade e família nesta época natalícia. Mas de Luís Montenegro... Pensei que ias falar daquele vídeo lá no Parlamento, que no fundo é a tua terceira casa. Aquele a dançar. Exato, é verdade, TikTok. é verdade. Mas eu depois baralho-me se aquilo é deste ano, se é dos anos anteriores, já não sei de quando é que... Bom, o de Luís Montenegro era deste ano, foi o primeiro, e acabou por... ou seja, não é sempre estranho uma pessoa dizer que não fica marcada esta mensagem de Natal, mas quer dizer, alguma fica, não sei propriamente se alguma mensagem de Natal fica na história. Esta aqui faz aquilo que cumpre, digamos, a checklist toda do que tem sido o governo de Luís Montenegro. Viemos para mudar e dar ritmo ao país, já fizemos isto, aquilo e aquilo outro, nos professores, nos enfermeiros, nos médicos, no SNS, o objetivo é trabalhar para melhorar isso. A imigração, nem de portas abertas, nem escancaradas, nem fechadas, nem não sei o quê. Segurança, temos que manter o ativo, e depois tem ali aquela frase particularmente interessante, que até foi o destaque do Observador do discurso, que é de um referencial de estabilidade, o que não deixa de ter graça, não é? Tendo em conta a maioria muitíssimo relativa que existe no Parlamento, e o facto disso ser um referencial de estabilidade política. Ora, a verdade é que é por fruto das circunstâncias, não porque propriamente Hugo Soares e o Primeiro-Ministro conseguem ser grandes negociadores e ter acordos estáveis, não é? Não há, nem estáveis nem pouco, não há nenhum, e portanto acaba por ser curioso que Luís Montenegro puxe desses galões sem saber propriamente de onde é que eles surgem. Queres puxar dos teus galões? Das tuas meias de leite?
de leite vegetal. Vegetal, exatamente. É que é o que se consome. Sim, vou tomar também o meu caldo verde de ressaca do Natal. Foi o briefing que eu recebi. É o que se come na ressaca deste Natal. Nós estamos claramente aqui ainda um bocadinho a retomar o ritmo, porque estamos, é muito desagradável trabalhar neste dia 26 de dezembro. Está toda a gente aqui Faz agora um falta bocadinho aqui um pesaroso instrutor de no Zumba. estúdio. Let's go, Para animar. vamos, malta. Atenção que o Hugo Soares também tinha um TikTok a desejar Feliz Natal à direção da bancada e dizia: vão descansar todos, mas não se esqueçam de trabalhar ao mesmo tempo. É o que nós mais estamos a ou menos fazer isto. também. Sim, estamos a seguir as descanso indicações ativo. do Hugo Soares. Não, a falar da nossa ressaca de Natal e da mensagem de Natal do Primeiro-Ministro, o que ia dizer aqui realmente é que a questão do referencial de estabilidade dito por Luís Montenegro é um bocadinho mais um wishful thinking do que uma realidade. E obviamente essa estabilidade neste momento existe em duas vertentes. Uma é por comparação, porque há quem esteja pior que nós na Europa. A outra é porque o calendário assim o obriga, não é? Porque Marcelo Rebelo de Sousa já não vai poder fazer em tempo útil mais dissoluções. Também, aliás, tem graça que Marcelo Rebelo de Sousa diga que por ele o governo anterior teria durado até ao fim, não fosse a demissão. Porque ainda me lembro de estar muito tempo neste estúdio a analisar as 500 ameaças que Marcelo Rebelo de Sousa fazia de dissolver a Assembleia de assim dia não, por tudo e por nada. E portanto, enfim, é engraçado ver como as coisas mudam e de facto a ideia de que Portugal é um referencial de estabilidade neste momento só serve mesmo para as mensagens de Natal que normalmente não ficam muito marcadas, como dizia o Miguel. Só colhe lá fora, não colhe cá dentro. Por comparação, sim. E depois há aqui, como dizia Miguel, além do relatório de contas de Luís Montenegro e do arranque do seu governo, acho que de facto o mais interessante é a frequência com que os assuntos tanto da segurança e também da imigração têm aparecido no discurso de Luís Montenegro, e aqui voltou a acontecer nesta mensagem ao país. E é curioso porque quando vemos Luís Montenegro a tentar equilibrar a mensagem e a tentar falar, ele fala, aliás, tanto fala de um país seguro que André Ventura veio logo dizer que não sabem que país é que Luís Montenegro vive, que ninguém em Portugal, acho que é ninguém ou quase ninguém, acorda e acha que está num país seguro. Segundo André Ventura, claro, eu espero que vocês se sintam seguros. Eu neste momento sinto-me segura, mas Luís Montenegro puxou do ranking para em dizer. Alvalade também eu, Mariana. Em imensos sítios de Lisboa, sinto-me segura. Mas as referências de Luís Montenegro ao facto de Portugal ser considerado um país seguro, eu acho que vai sempre mostrando. Luís Montenegro, quando fala do assunto, dá quase sempre uma no cravo e outra na ferradura, não é? Diz sempre a questão da segurança, mas depois há o problema que, na visão do PSD, tem de se atacar, e que eu acho que estamos a assistir agora à materialização de uma coisa que andámos aqui a antecipar durante anos, não é? Que é quando os políticos chegassem a este tema e deixasse de ser o Chega a falar disso. Eu lembro-me de António Costa ser muito celebrado quando deu aquela resposta, citando Ricardo Quaresma, em resposta a André Ventura no Parlamento, disse-lhe que você vai de Trivela, e disse que não havia problema nenhum com a comunidade cigana. Mas, ou seja, a maneira como o PS e os outros partidos foram escolhendo não pegar nestes assuntos, obviamente deixava adivinhar que ia ter de haver um momento em que se ia pegar, e eu acho que Luís Montenegro ainda está claramente à procura de um equilíbrio que o faça, enfim, encontrar um lugar para o PSD neste discurso. Não sei se o está a fazer bem, mas está a tentar fazê-lo. Teu caldo verde, Inês. É mesmo a continuação daquilo que a Mariana estava a dizer. Estamos muito bem coordenadas. Estamos, sim, senhora. Por causa Até do facto 26 de de André Ventura não ter gostado da mensagem de Natal de Luís Montenegro, nomeadamente nesse tema da segurança, e acusou o Primeiro-Ministro de não viver nem ver o país como 99% das pessoas. Isso também, quer dizer, André Ventura, isso é como eu ligar a Benfica TV, já sei que não vou gostar. Não é? o André Ventura não gostar do discurso. É normal. Independentemente Mais um dia do que dissesse Luís Montenegro. Mas ainda há poucos dias o líder do Chega tinha defendido a ação policial no Martim Moniz e disse que era preciso mais ações do mesmo género. Agora que Luís Montenegro foi um bocadinho mais brando, pelo menos na forma de André Ventura ver, não gostou,
Mas para André Ventura é muito melhor que o governo e Luís Montenegro optem por opções ou palavras um bocadinho mais moderadas, porque isso deixa-lhe espaço para capitalizar, obviamente, o seu eleitorado e pessoas com opiniões mais extremistas, e o Chega até pode querer mais, mas não pode abdicar deste eleitorado numas próximas eleições, que não sabemos quando é que serão, mas não serão assim tão próximas, mas pelo menos este eleitorado o Chega não pode abdicar. Sabes que eu penso muito nisso, às vezes vejo títulos como este de André Ventura e penso, mas para de pedir. Quando pede que Montenegro seja mais duro e de exigir mais, é que ainda vai dar ideias e depois pois, o que é que Chega faz? É melhor não desafiar Luís Montenegro. É que se agora, por uma ideia qualquer, o Luís Montenegro tentasse ter o mesmo discurso que André Ventura, não sei por onde é que André Ventura se conseguiria mexer. Mas nos últimos dias, um bocadinho também à boleia disto, tem-se ouvido muita expressão de que o original é sempre melhor do que a cópia. Muitos comentadores têm repetido isto à exaustão, e André Ventura não vai abrir mão dessa suposta originalidade nestes temas, nomeadamente na segurança, na imigração, porque sabe que não pode, mas parece-me que há algo relevante. Quanto mais o governo ou até a oposição tiverem a dizer sobre estes assuntos, e quanto mais operações deste género houver, como aconteceu no Martim Muniz, mais André Ventura vai procurar intensificar e extremar o discurso para se diferenciar. É a única forma que tem de sair disto. Já agora dizer também que a Iniciativa Liberal, que em tempos foi vista como um possível e até provável parceiro da Aliança Democrática, está cada vez mais longe de Luís Montenegro. Sempre foi fazendo um paralelo com tudo aquilo que o governo fazia. O voto contra no Orçamento do Estado foi obviamente o auge disso, mas agora Rui Rocha fala como se tudo o que Montenegro está a fazer fosse errado. Até escreveu no Twitter que o Primeiro-Ministro reciclou a teoria do oásis ao dizer que o governo vive num condomínio fechado, onde a saúde e a educação melhoram e os impostos baixam. Obviamente, Rui Rocha vê isso tudo ao contrário, e eu diria claramente que se Luís Montenegro quer contar com ele para o futuro, até porque temos autárquicas à porta, tem de fazer um bocadinho diferente para que os liberais o apoiem. Não sei, aparentemente não estão nada contentes com aquilo que o governo está a fazer. Agora ia avançar e começava da ordem inversa, Inês. Deixa eu ver se eu consigo pronunciar isto. Mulligatawny. Isto é uma sopa indiana que tem caril. Só para tentar ver como as coisas evoluíram. Uma operação similar no Martim Muniz em 1999 chamava-se Operação Caril, e portanto a sensibilidade hoje é maior. Nem sei qual é o nome que a operação teve, mas deu muitos problemas, e nomeadamente a Luís Montenegro, que houve um manifesto contra ele. Não sei qual é que é a tua Mulligatawny. Olha, eu... Disseste. Disseste bem, Rui, não faço Não ideia, sei. mas acho que disseste bem. Eu gostava de aproveitar esta sopa para lembrar que já no início do ano, Lisboa foi palco de duas manifestações ao mesmo tempo. Uma que dizia ser contra a islamização da Europa e outra de movimentos contra o racismo, os preconceitos anti-islâmicos. O que me parece é que esta ação no Martim Muniz ainda vai dar muito que falar, e mais do que isso, vai polarizar ainda mais uma sociedade que nos últimos tempos já tem estado em manifestações e contra-manifestações constantes sobre estes temas. Não me surpreenderia que depois deste anúncio de uma nova manifestação para 11 de janeiro, que vem agregado a esse manifesto, viesse alguém dizer que vai fazer uma contra-manifestação. E já agora, este manifesto diz que foram utilizados meios desproporcionais pela polícia, que levanta sérias dúvidas sobre a equidade no tratamento de cidadãos em função do local onde habitam ou transitam, pelo que estava escrito. Eu diria que vai ser importante perceber o que é que vai concluir a Inspeção-Geral da Administração Interna, que apesar de não ter recebido nenhuma queixa, resolveu investigar. E será preciso perceber não só se houve realmente uso de força desproporcional, como se no futuro a polícia vai fazer o mesmo ou não, porque se deixar de fazer, ou se deixar de pelo menos ter câmaras de televisão a filmar, ou até telemóveis, como foi o caso da imagem que passou em todas as nossas televisões na última semana, isso pode concluir que a polícia assumiu um erro e que não o volta a fazer, mesmo que a investigação não diga que foram usados os tais meios desproporcionais. Deixa-me só dizer que isso é uma ironia, mas o Martim Muniz, só um bocadinho de história, ele foi na conquista da cidade de Lisboa aos Mouros, por acaso até, enfim, aquela zona tem muitas pessoas que são do mundo árabe. Ele ficou entalado numa porta, e o que me parece é que Luís Montenegro está ali entalado um bocadinho
entre aquilo que é uma linha dura do PSD e aquilo que é o Chega, e por isso é que há sempre aqui uma grande desconforto na maneira de abordar estes temas. Mariana, tua mulligatawny. Acho que, enfim, em relação ao que O aconteceu tawny no... consigo dizer porque é parecido com o vinho do Porto. Certo, estás mais familiarizado Exato. com o produto. É assim, em relação ao que foi a ação policial no Martim Moniz, acho que é como a Inês dizia, e o que tenho ouvido mais dizer de quem percebe do assunto é que de facto o que falta perceber e o que falta comparar com outras operações que de facto existiram é perceber se nesta a questão da proporcionalidade foi ou não acautelada, e esse é o grande argumento, e é, enfim, o argumento que sustenta a indignação com aquela imagem que de facto não estamos habituados a ver de pessoas que, penso, na maioria dos casos eram imigrantes encostados à parede, e essa questão legal vai ter de se resolver. Na questão política, que é que nós aqui, sobre a qual nós vamos dizer qualquer coisinha, é evidente que o governo não manda na polícia, ou não deve mandar, mas Luís Montenegro, curiosamente, foi quem fez o maior papel em esborratar um bocado essas linhas quando fez aquela declaração um bocadinho excêntrica a partir de São Bento há umas semanas, e quem começou de facto a promover esta ideia de que se responsabiliza diretamente o governo quando há uma coisa destas, ou pelo menos a não demarcação do governo. E quando foi abordada a primeira vez, legitimou o ato e até disse que tem que haver mais vezes e ser visível, porque o próprio Primeiro-Ministro, não estou aqui a qualificar, ele diz que é importante haver visibilidade dessa matéria. Sim, é o grande argumento da percepção de segurança. Nós andamos sempre aqui a... E se levou o Pacheco Pereira a dizer que é traição de Sá Carneiro, e aliás, depois na mensagem de Natal, voltando à sopa anterior, Luís Montenegro fala de Sá Carneiro, e não sei se é de propósito ou não. Mas uma Sá Carneiro consegue ter defensores de André Ventura a Pacheco Pereira, é realmente um homem. numa das poucas coisas que me vão ouvir aqui a dizer de que concordo com o Pacheco Pereira, como é que ele diz, eu adoro ir ao Martim Moniz, enfim, almoçar, e aos restaurantes, o problema é que não há álcool. Portanto, acho que aí posso subscrever. Bom, temos que dizer aqui, porque, enfim, estamos no ar, beber com moderação. Até parece que somos apologistas do alcoolismo, não é nada disso. Nunca. Beber com moderação sempre. Miguel, queres dizer alguma coisa sobre o mulligatawny? Eu, na sequência daquilo que a Mariana estava a dizer, o problema de Luís Montenegro, neste caso em específico, é que realmente quando ele se transforma um bocadinho o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública a dar números de operações policiais, depois quando aparece uma em que ele até pode nem ter nada a ver com isto, não é? Pode não ter sido uma operação, pode não ter sido uma instrução da tutela, porque essas têm que ser mais macro, mas depois ele é responsabilizado diretamente porque da última vez andou a anunciar não sei quantas mil viaturas fiscalizadas, não sei quantos bastões apreendidos. Uma coisa que tem sido apontada crítica, e eu acho que pode ser uma vantagem, é a mim não me incomoda nada que se façam 15 operações policiais no Martim Moniz e que nas 15 existam ao todo 15 pessoas detidas, porque isso é sinal que realmente não há um problema grave de criminalidade ali. É uma maneira até boa de combater essa percepção. Agora, virem apontar que cada vez que se faz lá uma, só se prende uma pessoa ou duas. Eu acho que isso é bom. É sinal que realmente não há ali nenhum problema latente. Façam 15 ou 20 e façam 15 ou 20 ao lado e vamos ver. Na última foi tido um português e um marroquino. Se fosse um espanhol, preparávamos já o Mundial 2030, que vai ser recebido por esses 3 países. Ora bem, vamos avançar para a sopa da messe, porque estamos perto. Miguel, vou a ti, é a tua capacidade de síntese. Ora bem, a sopa da messe. Estamos a aguardar amanhã pela condecoração de Gouveia e Melo. É curioso que Marcelo Rebelo de Sousa, assim que anunciou que ia condecorar Gouveia e Melo, atirou-se à ginginha no Barreiro. Para esquecer. Não sei se numa de... Não me quero lembrar mais disto. E amanhã vai ser curioso perceber como é que vai ser o primeiro dia à civil de Gouveia e Melo. Quer dizer, se... Não sei, o anúncio vai ser já amanhã, vamos ter que esperar por segunda, pelo ano novo, porque Gouveia e Melo entendia que estava limitado nos seus direitos. A partir de amanhã veremos, não sei. E se isto era Gouveia e Melo limitado, exatamente. aguardamos. Não, amanhã pode acontecer. Estava só a brincar. Estou à espera de uma coisa. Queria ir para a reserva. Estou à espera de uma coisa tipo disso. André Ventura a sair pelo pátio dos bicos, como é que se chama? Agora estou-me a esquecer, aquele sítio onde as pessoas falam no Palácio de Belém. Pega no microfone, já que aqui estou, realmente vou ser presidente. Muito obrigado e boa tarde. Estou no fórum adequado.
E tens alguma coisa a dizer, Mariana, sobre este... Pronto, vai começar de facto Don't mess with me. vai começar mais a sério a época de escrutínio ao Almirante. Vamos começar finalmente a perceber que ideias políticas é que tem ou que não tem. E se de facto... Se ele deixar, atenção. Se ele deixar. Mas de facto, os 20 e tal % que já têm de intenções de voto eventuais nas sondagens, eu acho que indiciam que essa base grande que parece já ter de apoio dificilmente enfim, se desmobiliza desde que ele gira bem tanto o que diz como o que não diz, e os momentos em que quer estar calado ou não se quer expor demasiado. Acho que pessoas como nós que gostam de política só podem desejar que a corrida se faça da forma mais transparente e com ideias sobre política de sempre possível, porque de facto a Presidência da República é um cargo político. E amanhã chega, é o último dia do Almirante Gouveia Melo como chefe do Estado-Maior da Armada. Nós aqui ainda estamos na primeira volta, mas vamos agora à segunda, com o anunciado candidato presidencial, pelo menos tem essa intenção, André Pestana. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Connosco hoje temos André Pestana, é coordenador nacional do STOP, um irreverente sindicato de professores. Esteve na JCP, no Bloco de Esquerda, no MAS, do qual foi o fundador, e como se gosta de se meter em problemas, como se vê por este historial, anunciou que se irá candidatar a Presidente da República. Bem-vindo, André Pestana. Boa tarde. Começando logo por aqui, que é o facto mais atual, disse que foi desafiado por 50 ativistas e por isso decidiu candidatar-se, mas as candidaturas presidenciais, como sabemos, resultam sempre em primeiro lugar de uma vontade própria, de uma reflexão própria. Quando é que isto lhe passou pela cabeça, de candidatar-se à Presidência da República? Bem, isto de certa forma começou quando, certamente se recordará, das grandes manifestações de profissionais de educação, em particular no ano letivo 2022-2023, e eu de facto nessas manifestações era interpelado por populares, alguns até faziam questão de dizer que não eram profissionais de educação, mas estavam solidários, e alguns de facto diziam que eu tinha que concorrer a Presidente da República, ou seja, faziam esse desafio que eu confesso que nunca levei propriamente a sério. Agora, foi algo mais a sério, não é? Houve 50 ativistas sociais de vários... Já parece o Almirante quando ia às vacinas. Toda a gente lhe pedia para ser candidato presidencial. Assim era o André quando estava nas manifes de professores, era isso? Eu acho que aqui há uma grande diferença. Acho que até, se calhar, explica porque é que surgiu num processo coletivo, digamos assim, de ser desafiado por outros. É que quem acompanhou com atenção, digamos, a luta dos profissionais de educação, certamente terá visto que, ao contrário de outros sindicatos, por exemplo, que já estão, digamos, na prática e já existem há décadas, o STOP fez sempre algo diferente, não só lutas inovadoras, como, por exemplo, recordo-me até das datas, a 27 de dezembro de 2022, ou seja, 2 dias depois de Natal, e mais como há bocado referiu, com certo humor, que gosto de coisas loucas ou arriscadas, nós ousámos fazer um encontro nacional, e está registado até a nível televisivo também, de delegados eleitos nas escolas, independentemente se eram sócios ou não sócios do STOP, para quê? Para que, foi em Coimbra, que é uma região central do país, para que então esses delegados eleitos nas diferentes escolas, independentemente de serem sócios ou não do STOP, decidissem como continuar a luta. E nós fizemos basicamente 6 em 6 semanas, além de reuniões online, fizemos de 6 em 6 semanas durante o pico da luta, ou seja, fizemos nesse dia 27 de dezembro, depois, se a minha memória me está a traiçoar, dia 4 de fevereiro, depois, salvo erro, 18 de março, e depois já foi, salvo erro, em abril, em que fizemos então o quê? Assembleias, encontros, para ouvir os profissionais de educação, para que fossem eles a decidir, e não meramente o André Pestana e os dirigentes do STOP, que é o que, no fundo, os trabalhadores, no fundo, estão habituados em Portugal, mas também com os desfechos que têm investido, não é? Por isso é que o Einstein tinha uma frase, a meu ver, fantástica, tinha várias, mas havia uma que era, e mais uma vez alusiva à loucura é esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E de facto os trabalhadores portugueses tiveram nas últimas décadas a fazer basicamente as mesmas coisas. Eu também aderi àquelas greves pontuais, um dia de 4 em 4 meses. Também não precisa de ser assim tão duro como Mário Nogueira. Como? Não precisa de ser assim tão duro como Mário Nogueira. Eu não referi Mário Nogueira, mas como sabe, há outros dirigentes sindicais, nomeadamente na educação, eu não gosto de personificar, digamos assim. Agora, o colega que referiu
também, obviamente, é um dos que está há muitas décadas e que é, digamos, associado... A fazer o mesmo, digamos, esperando resultados tradicional. diferentes, era isso que ia dizer. Exatamente, e acho que isso foi notório, não é? Ou seja, os profissionais de educação, e nomeadamente os professores relativamente à questão do tempo de serviço, já tinham vários anos as lutas tradicionais e com a luta dinamizada pelo STOP e com esta vertente democrática, de volto a dizer, ou seja... Acha que foi por causa do trabalho do STOP que a recuperação do tempo de serviço dos professores aconteceu? Sim, sinceramente sim. E se perguntar a qualquer profissional... Mais do que pelo facto de haver um excedente, coincidentemente nessa altura, e portanto o Governo ter decidido responder a essa reivindicação. Se reparar, já havia excedente anteriormente, curiosamente, durante o último ano do Governo PS. A questão é que esta luta foi claramente o que despoltou, e se reparar até é um desafio que eu às vezes costumo fazer às pessoas, se virmos Portugal... Em outubro de 2022, novembro de 2022, ou seja, antes de começar a greve por tempo indeterminado do STOP, a 9 de dezembro de 2022, as injustiças estavam lá, mas havia pouquíssimas greves, havia sobretudo também as greves rituais. A partir da greve do STOP, até me recordo, logo em janeiro, o mês seguinte, os funcionários judiciais iniciaram uma greve por tempo indeterminado. Mas depois o que começa a haver mais ganhos no setor depois da mudança do governo. Isto quer dizer que a vitória da AD foi mais eficaz do que as greves do STOP para resolver problemas dos professores? O que a luta do STOP e que depois influenciou positivamente outros setores, recordo, por exemplo, os trabalhadores da aviação, que tinham uma frase também, ou uma palavra de ordem que era não voamos, ou seja, com o ritmo do não paramos do STOP, não é? Ou seja, houve lutas claramente por fora da caixa, completamente, digamos, diferentes das habituais, que volto a dizer, com o devido respeito, porque eu também as fiz durante muitos anos, a tais greves de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses, e de facto o que se viu é que essas lutas tradicionais, essas greves tradicionais, de há décadas, só nos faziam perder cada vez mais direitos e não ganhávamos. E curiosamente, com estas lutas inovadoras, começámos a conseguir as, digamos, conquistas e até curiosamente, reparar, a luta recente dos trabalhadores da INEM, mais uma vez completamente fora da caixa, conseguiu um aumento significativo, muito significativo de salário, mas fruto da luta e não do Governo. A propósito... O Governo até tem a responsabilidade de não ter cautelado a situação da greve e que agora teve, infelizmente, como sabe, ou pelo menos tudo inicia e que houve consequências graves. Mas isso de responsabilidade exclusiva do Governo, não dos trabalhadores. Desse trabalho que fez no STOP, disse numa entrevista assim que esse lhe deu notoriedade, que pode agora ser útil para este desafio. Não teme que seja também uma notoriedade negativa? Acha que não ganham anticorpos nessa altura? É assim, eu não disse que ganha notoriedade. A questão que a colega... Que lhe deu projeção. Se me permite, se me recordo bem, é se a projeção que o STOP teve tinha-me dado a tal notoriedade a essa situação. Sim. E o que eu disse é que, como em outras situações, digamos, sociais, políticas, como entender, por exemplo, recordei-me, e acho que foi, salvo erro, o exemplo que eu dei, do Dr. Jorge Sampaio, não é? Que foi Presidente da República e que também se tinha destacado, nomeadamente, na luta estudantil, do movimento estudantil. Ou seja, isto parece-me um processo mas quando natural. foi candidato presidencial já tinha sido líder do PS e era Presidente da Câmara, aliás, acumulava essas funções. Obviamente, e aí podemos dizer que chegou a líder do PS ou que chegou a Presidente da Câmara de Lisboa, porque provavelmente tinha destacado no momento, ou seja, isto aqui já é quase parece a história do ovo e da galinha, não é? Ou seja, objetivamente, a mim parece-me natural que é, há ativismo social. As pessoas são reconhecidas por isso. E, sendo reconhecidas por isso, têm direito, como qualquer outro cidadão que não... Mas o ativismo que fez, acha que não gerou nenhum tipo de notoriedade negativa? Aí essa pergunta terá que fazer outras pessoas. Ou seja, o que eu tenho sentido nas ruas, e isso digo com toda a honestidade, como sempre, é que eu tive duas situações, digamos, menos agradáveis. De resto, eu, até a semana passada, mais uma vez, fui interpelado por pessoas de vários setores, desde a saúde a reformados, em que fizeram questão de me agradecer, até foi num restaurante em Lisboa, em que fizeram questão de agradecer porque gostavam muito de me ouvir e que foi muito importante o exemplo que os profissionais de educação deram para o país e que tinham gerado frutos. Ou seja, portanto, tem menos interações negativas. Sim, claramente. Mas se me permite, relativamente a essa questão do usar do protagonismo, se permite, eu acho que as pessoas têm que distinguir uma coisa, é quem consegue protagonismo ou consegue algum destaque fruto desse trabalho de associativismo, seja de ativismo. Outra coisa é pessoas que não eram conhecidas por ninguém e que aparecem como comentadores a receberem dinheiro para se promoverem
e que depois são lançados para outros voos. Isso é que eu acho que as pessoas devem estranhar. Pessoas que não têm um percurso de ativismo, mas que foram, porque se calhar tinham padrinhos ou contactos em alguns órgãos de comunicação e começaram a comentar, nomeadamente até comentários desportivos, e que depois foram lançados. Isso é que eu acho que é estranho e, curiosamente, às vezes não se faz essa questão. Então, neste caso, André Ventura. Como? Neste caso falava de André Ventura, só para sermos claros. Nomeadamente, em que é estranho que um advogado tenha sido escolhido para ser comentador, acho que é no mínimo estranho, teria mais lógico um professor de educação física, porque não? Mas não, foi um advogado que certamente deve perceber muito de futebol, sem dúvida nenhuma, mas que foi escolhido a dedo para se promover e agora está no lugar que está. Isso é que eu acho que as pessoas devem estranhar, porque é que grupos económicos que dominam mídia convidam pessoas que não têm sequer percurso a nível desportivo para comentarem, para se prejudicar. Isso é que eu acho estranho. Não. Pessoas que dão o seu melhor, que tentam que as lutas sejam decididas democraticamente pelos seus pares e que levam as lutas, pelos vistos, a melhor porto do que nas últimas décadas que tínhamos tido. Teve muitas críticas, incluindo os partidos mais à esquerda, que não concordavam propriamente com as greves que promovia. Esse não é o espaço político que quer ocupar na candidatura a Belém? É assim, quem me conhece sabe que eu não ando preocupado de se o espaço político A ou B ou C é agradável ou não. Ou seja, nós soubemos, porque também foi um processo mais vezes coletivo, quando avançámos, nomeadamente dessa greve, que foi também escolhida democraticamente, que é importante também que as pessoas tenham noção, não foi meramente da cabeça do André Pestana ou dos dirigentes, a tal greve tem bem terminado, digamos assim, na altura até foi através de uma sondagem de blog, não é? O que acontece? Mas a situação é esta, ou seja, nós soubemos que como, infelizmente, há relações muito fortes entre os partidos tradicionais, nomeadamente da esquerda, como referiu, e o sindicalismo tradicional, nós soubemos que fomos, digamos, não propriamente acarinhados por esses partidos, mas isso é como tudo. Ou seja, eu quero estar bem com a minha consciência, eu quero dar o meu melhor para quem está, nomeadamente, a trabalhar na altura. O ponto é se isso não o prejudica no espaço político que naturalmente é o seu. Peço desculpa, não entendi. O ponto é se isso não o prejudica no espaço político que naturalmente seria o seu. Acha que não? Mas precisamente por isso, é que se eu estivesse aqui com um objetivo eleitoralista, eu poderia ter tido esses cuidados. Os meus cuidados não são esses. Os meus cuidados é dar o meu melhor para que as lutas sejam decididas democraticamente pelos próprios trabalhadores, para que os próprios trabalhadores possam melhorar as suas condições de trabalho e dessa forma, melhorando as condições de trabalho, neste caso, dos profissionais de educação, é a única forma de melhorar o quê? As condições de aprendizagem dos nossos alunos, porque os nossos alunos estão a ser muito prejudicados, não pelas greves, mas, como viu, fruto até da política das últimas décadas, temos, por exemplo, falta de professores, não pelas greves, mas porque se desvalorizou tanto, mas tanto, digamos, as condições de trabalho e, nomeadamente, os salários destes profissionais, que neste momento há falta de pessoas a querer abraçar esta profissão, que é estruturante. Acho que toda a gente reconhece que o professor, digamos claro. assim, é estruturante. Deixe-me só aqui recentrar na formação dos outros todos. Deixe-me só aqui recentrar na questão das presidenciais. O que é que seria para si um bom resultado? Qual é que é a fasquia? É assim, eu confesso que não ando aqui a pensar qual seria um bom resultado. Eu vejo isto como um processo. Para mim, um bom resultado é ter os profissionais da saúde, os profissionais dos transportes, os profissionais da educação, os trabalhadores do lixo, os bombeiros, os pescadores, etc., setor público e privado, a se reverem nesta candidatura, a participarem nesta candidatura, porque esta candidatura, como de facto é antissistema e não tem apoio de nenhum aparelho, seja sindical, partidário ou outro, vai precisar do apoio de quem trabalha em Portugal. Ou seja, esta candidatura só poderá, como sabe, é um processo complicado, no mínimo são 7.500 assinaturas, não é um processo provavelmente simples, e por isso só poderá também ter luz verde esta candidatura se trabalhadores de vários setores se identificarem. E nós pretendemos, ou neste caso eu pretendo, ser a voz desses trabalhadores que estão a lutar por si e também por melhores condições, digamos, em particular, dos serviços públicos para as nossas populações. Para que essa candidatura chegue a bom porto, disse que precisaria de uma participação financeira dos trabalhadores que o apoiam para financiar a campanha. Já fez as contas? Sabe de quanto é que vai precisar para montar esta campanha? É assim, mais uma vez, com toda a honestidade, não fiz as contas. Naturalmente vai ser uma campanha modesta, ou seja, não iremos estar a pagar jantaradas, almoçaradas, como muitas vezes se ouve noutro tipo de campanhas, que obviamente envolve depois muito, muito dinheiro, e por isso envolve, digamos, patrocínios, e aí, obviamente, que há no almoços grátis, como se costuma dizer, não é? Ou seja, nesse sentido não. Ou seja, nós iremos tentar fazer
sessões de esclarecimento, naturalmente almoços, jantares, mas acreditem, e se forem convidados para isso, porque nós depois, quando isso acontecer, iremos avisar a comunicação social e poderá depois confirmar que as pessoas que estão lá a comer, as pessoas vão pagar cada um o seu jantar ou o seu almoço, porque de facto é uma candidatura de trabalhadores e para trabalhadores, e por isso aqui não há dinheiro que venha a Mas mesmo que o método seja muito diferente, vai ter, supomos nós, que fazer uma campanha pelo país. Houve muita gente que já se candidatou e que depois ficou com dívidas por pagar. Eu conheço o exemplo do antigo candidato Freitas do Amaral, e salvo erro também a Maria de Belém, não é? Mas convenhamos, e quem me conhece sabe, eu tenho, digamos, vai ser uma campanha, quem me conhece, modesta, que tentarei, obviamente, ir a todos os locais que me chamem os trabalhadores para fazer sessões, para ser a voz dos seus problemas. Agora, eu acho que, e nós vivemos, é um país relativamente pequeno, ou seja, não para o bem ou para o mal, Portugal não é um país continental como o Brasil ou mesmo a Rússia, por isso acho que também, e até usando os transportes públicos sempre que for possível, em particular o comboio, que confesso que é o meu transporte favorito, acho que a campanha não será... Com o passo do governo até fica mais barato. Não haverá uma derrapagem. Desculpa? Com o passo do governo até fica mais barato. A campanha. Já pedi, porque eu sou adepto naturalmente do comboio, sim. E vai continuar a ser coordenador do STOP? Ou pretende suspender essas funções? Não sei se acho que vocês tiveram conhecimento de uma carta que eu enviei antes de tornar pública a decisão de aceitar, digamos, este desafio para ser candidato à Presidência da República. O que eu disse aos sócios, e sei que pelo menos houve um blogger que já colocou publicamente essa carta, por isso também não vou estar aqui a esconder, o que eu disse e que mantenho é que vou, digamos, coordenar com a direção do STOP como e quando vou suspender o cargo de coordenador do STOP. Ou seja, eu vou, efetivamente, pretendo claramente suspender como coordenador do STOP. Agora vou fazer isso com calma. Quem me conhece sabe que eu estou desde a hora, ao minuto 1, até antes, naturalmente, do STOP, e por isso seria também irresponsável fazer de um momento para o outro. Vou fazer essa suspensão, coordenando com os meus colegas que também têm demonstrado grande dedicação, digamos, ao STOP, mas mantendo claramente o meu contributo, mesmo sem como corredor, vou continuar a dar os meus contributos ao STOP, naturalmente. André Pestana, na entrevista assim que nós já citámos, disse que não admitia desistir da candidatura à meio. Não admite mesmo que isso signifique que ajuda a dividir votos e, por exemplo, pode contribuir para impedir que um candidato de esquerda vá a uma eventual segunda volta com um candidato como Gouveia Melo? Bem, eu por acaso acho que o problema que nós temos tido é as pessoas não se identificarem com, digamos, os candidatos. Eu até poderia alargar para os partidos. Por isso é que, como saberá, nós temos em Portugal uma abstenção muito, muito significativa, algo que nos deve preocupar a todos. E acho que o facto de haver uma candidatura como esta, que claramente é uma candidatura que sai por fora do, digamos, do mainstream, do que é normal, do que é esperado e claramente anti-sistema, não é? Anti-políticas de estas últimas décadas, então em particular, que nos têm levado à situação calamitosa que estamos a viver neste momento na saúde, nos transportes, mesmo na educação, continuamos com gravíssimos problemas, a escola pública a ser tornada, ou gradualmente, a uma espécie de depósito de crianças e não um espaço de aprendizagem e desenvolvimento pleno, e muitos outros problemas noutras áreas, também no setor privado, e o que acontece é que acho que faz falta essa diversidade. Não vai desistir nem que Cristo deixe a terra, como diria o atual Presidente da República. Não quero fazer a figura de alguns que dizem isso e depois fazem o contrário, outros que prometem que se virassem para a política podem-me trazer uma corda e que para eu pôr no pescoço, certamente saberá a quem me estou a referir. Ou seja, não vou fazer... Era o tiro da cabeça do... Mas claramente não pretendo, neste momento, com o cenário que está em cima da mesa, não pretendo claramente desistir e pretendo sim levar a bom porto esta candidatura para que seja a voz dos sem voz, para ser a voz, digamos, dos trabalhadores de vários setores, porque de facto é indigno para muitos e muitos trabalhadores portugueses que dão o seu melhor diariamente, mas continuam sem dignidade devido a um salário muito, muito baixo e que muitas vezes até os obriga a emigrar. André Pestana, estamos com pouco tempo. E é só apelar um bocadinho aqui à capacidade de síntese agora nestas perguntas. Não faz mal, sim, claro. Nas perguntas finais. A primeira é se incomoda ter um militar na presidência. Bem, eu acho que não deve só incomodar ao André Pestana. Acho que deve incomodar a todos os portugueses, não é? Ter um militar, e ainda por cima um militar que já afirmou, que também mais uma vez é público,
que nós devemos estar preparados para morrer onde a NATO disser que é para morrer, ou seja, eu tenho 2 filhos, e acho que muitos portugueses não querem que os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos morram onde e quando a NATO disser que é para morrer. Acho que isso é uma perspectiva, até diria, anticonstitucional, porque na nossa Constituição está lá o primado pela paz. Ou seja, os portugueses infelizmente já tiveram guerras, a guerra colonial foi um trauma muito grande, acho que não queremos novamente os nossos jovens a morrer, ainda por cima uma guerra para cumprir desejos dos outros. Ou seja, a guerra que nós queremos fazer não é contra outros povos, é a guerra contra os baixos salários, é a guerra contra a precariedade, é a guerra contra a destruição dos nossos serviços públicos e é a guerra à ganância. Porque, de facto, há muito dinheiro em Portugal, mas não está a ser bem distribuído e, de facto, se fosse bem distribuído, todas as pessoas podiam ter um emprego digno, uma habitação digna e, obviamente, também André Pestana, já percebemos vale a pena viver. que acha que o Almirante podia precipitar mais depressa Portugal ir para a guerra e mandar efetivos para a guerra. Numa segunda volta, contra um candidato do centro, Marcos Mendes, Mário Centeno, António José Seguro ou Passos Coelho, taparia a cara e votaria num deles que não fosse o Almirante? Olha, se me permite, quando e se isso acontecer, terei todo o gosto em responder à sua questão. Agora, neste momento, não vou estar, digamos, a fazer isso. Então deixa-me dizer, entre o Almirante e André Ventura... Eu quero é que faça essa questão ao Marcos Mendes. Se o Almirante for à segunda volta com o André Pestana, se ele também vai tapar a cara e vai votar no André Pestana. Bom, entre o Almirante e Ventura, conseguiu decidir? Mais uma vez, é a mesma situação que eu lhe digo. A acontecer esses cenários, terei todo o gosto em lhe responder, mas depois também agradeço que faça essas questões aos outros intervenientes se o André Pestana for à segunda volta. Ou seja, não quero estar aqui a dar logo o aso que não vou à segunda volta. Ou seja, isso, quem me conhece, sabe que eu dou sempre o meu melhor, mesmo quando as batalhas são muito difíceis, e certamente será. Não estou aqui, não tanto vitória, antes do tempo, obviamente, e isso também é uma característica minha. Agora, também não vou estar aqui logo numa posição subalterna a dizer que os outros é que vão eventualmente à segunda volta. Não. Vai haver um debate político, vai haver uma campanha, as pessoas são livres de decidirem e também, às vezes, o que parecia impossível aconteceu. E certamente a luta dos profissionais de educação, acho que foi um exemplo. Como é que é possível o sindicato mais pequeno, mais jovem, ter feito... André Pestana, e já falou aqui sobre o trabalho do STOP e do como isso inspira para essa candidatura. Estamos mesmo a chegar ao fim. Há aqui uma fase de carne ao peixe em que lhe fazemos 4 perguntas em que tem que escolher 1, 2 opções. Vamos ver se fica com fome ou não. E já depois me então. Antes de eu ouvir, mas ok. Sabe que às vezes é difícil. Veja lá o que é que me põe. Ok. Com quem é que ia beber um fino e comer uma empalhada no Tropical? Isto na Praça República em Coimbra. Coimbra. Sim, Mário Nogueira ou Mariana Mortágua? Mariana Mortágua. Preferia voltar ao MAS ou voltar a ajudar a montar a festa do Avante, já que já foi militante da JCP? Eu aprecio muito a festa do Avante. Eu confesso que gosto muito da festa do Avante. E preferia comer um pastel de Belém depois do seu novo trabalho em Belém, se chegar lá, com André Ventura ou com Nuno Melo? Bem, eu acho que aqui passava. Acho que nesse dia fazia dieta. Vamos ver se aqui também passa. Numa segunda volta entre Passos Coelho e André Ventura, em quem é que votaria? Esta agora pusemos nesta fase. Se me permitem, eu já respondi isso há bocado. Ou seja, não vou estar aqui a fazer cenários quando o Passos Coelho já disse que não vai ser candidato. Por isso essa questão não se coloca. Mas não votaria em qualquer um contra André Ventura? É muito possível, mas não quero estar aqui a... Mas é muito bem. possível. André Pestana, chegamos assim ao fim da Vichy Soares. Eu só pedi-lhe que indique então qual é a sua sobremesa, que é a música que escolheu e o porquê desta escolha. Bem, eu escolhi a Liberdade de Sérgio Godinho porque, apesar de terem passado 50 anos, só o erro, quando foi lançado, acho que foi em 74, se reparar, a música, além do ritmo fantástico, eu acho que é muito atual. A paz, o pão, a habitação, a saúde e a educação. Se reparar bem, passados 50 anos e tudo que este povo fez com a sua revolução, mas depois, infelizmente, com o desfecho que infelizmente aconteceu, mas, objetivamente, o povo sonhou com algo diferente e fez uma revolução lindíssima e que continua por cumprir. A habitação, há muita fome ainda em Portugal, a questão do pão, a educação, que continua com os problemas, e a saúde, então, como sabe, o número de urgências fechadas acho que ainda é maior, e a questão da paz, se me permite. Porque, de facto, ainda não temos guerra,
mas como saberá, estão claramente a tentar encaminhar-nos para uma nova guerra, como se está a ver nos futuros e já presente Orçamento de Estado, e nomeadamente com o Almirante Gouveia Melo a dar claramente afirmações ou a dar a entender que devemos estar preparados para que os nossos filhos morram onde e quando a NATO quiser. E acho que, de facto, é preciso também a paz nisso. A música do Sérgio Godinho acho que está muito atual. Muito bem. André Pestana, é aqui o stop na nossa refeição, entrevista na Vichy Soase. A Vichy Soase regressa, como sempre, na próxima semana. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo